esquece quem está do teu lado, aleluia. Eleve o seu pensamento somente a Deus, graças a Deus. Esse louvor aqui, eu louvava ele quando eu era pequenininho, eu e minha avózinha ali, amém? Quando o Jordão passarmos unidos, entraremos no céu, veremos lá, com a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Oh, glória a Deus! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eis que é a hora da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Deixo os irmãos na santa paz do Senhor Jesus, que nós possamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Receba o nosso ministro amado, irmão Carlos. Louvado seja o nome do Senhor. Com palmas para Jesus. Os irmãos aceitem a paz do Senhor Jesus? Amém. Louvado seja Deus, né? Antes de tudo, tá bom? Em nome de Jesus, tanto para você como está assistindo, né,
sociais, né? Ou através do canal Ministro Carlos Eduardo, como também está aqui na igreja, tá bom? Em nome de Jesus. Só frisando uma coisa assim, Dia das Mães são todos os dias, tá certo? Glória a Deus. Não adianta hoje a gente encher a nossa mãe de presente e na semana está desobedecendo e causando tristeza, tá certo? A Bíblia diz assim, ó, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas de vida, tá certo? Então, algumas coisas nasceram como costumes aqui na terra, tá certo? E que, devido à maioria aceitar, a gente tem que acatar e respeitar, tá certo? Mas, em nome de Jesus, não sejamos ignorantes. Feliz Dia das Mães para quem está assistindo e para as irmãs que estão aqui. Para você que não é mãe, mas tem mãe. Feliz Dia das Mães em nome de Jesus. Glória a Deus. Com palmas para o Senhor, receba a missionária. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus dá dos irmãos para a Santa Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Seja Deus, né? Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor Jesus. Bem-aventurados somos nós, em nome de Jesus. Eu sei que nós saímos de casa cedo, mas o trânsito estava terrível. Terrível, mas louvado seja Deus que nós conseguimos chegar em nome de Jesus, amém? Eu vou louvar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és. Glória a Deus. Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Glória a Deus. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Glória a Deus. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, eu te agradeço. Glória a Deus. Te agradeço por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Glória a Deus. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Glória a Deus. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para nos salvar em nome de Jesus. Não é verdade, irmão? E assim, bem-aventurados somos nós. Em nome de Jesus, que estamos aqui na presença do Senhor Jesus, no caminho de Deus. Nós temos que só pedir força, que o Senhor nos dá força para nós poder seguir a nossa caminhada. Para aquele grande dia, né, irmão? Nós poder se encontrar com o Senhor Jesus. Em nome Glória de a Jesus, Deus. porque eu luto pela minha salvação e eu creio que cada um que está aqui também luta para quando chegar aquele grande dia nós encontrar com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque esse mundo aí fora não tem nada para poder nos oferecer. Nada. Amém, irmão? Mas Deus tem muito por nós.
Muito Graças a Deus. Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração rapidinho em nome de Jesus. Amém? O Senhor não vai ficar do jeito que está em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai. Grande Deus, Pai querido, Pai amado. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, na tua que nós presença, possamos Jesus ouvir a tua amado. palavra, Eu peço Senhor, a ti, Senhor, aprender pela com as sagradas misericórdia, Deus. escrituras, Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, ó Pai. Fala, meu Pai, através da tua palavra. Usa o teu servo, Senhor, para trazer o recado que tu tem para falar conosco essa noite. Para falar através das sagradas escrituras, Senhor. Ó Deus poderoso, obrigado, Senhor, pela sua autoridade. Repreende, Senhor, toda seta maligna, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faça conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor, nesta noite. Ó Deus poderoso, obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por nós essa noite. Ó Deus poderoso, que nós possamos sair daqui fortalecidos, revestidos, ó Pai, da tua graça, da tua presença, Senhor. A presença do Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador, ó Deus poderoso. Obrigado, ó Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Obrigada, meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Meu Espírito, Senhor. Aleluia! Aleluia, Oh, Pai. glória a Obrigado, Deus! Jesus. Aleluia! Graças a Oh, Deus. glória a Deus! Aqui agradecemos a oportunidade desses irmãos. Na Santa Pastor Jesus, Senhor, desculpa a palavra de Deus. Oh, glória! Aleluia! Amém, irmãos? Aleluia! Oh, glória! Aleluia. Aleluia! Glória! Existe assim, pequenos verbos na terra e nos estudos, né? É que às vezes a gente tem que colocar ele, aprender desses pequenos verbos, metamorfose, né? Fazer dele um ensinamento para a nossa vida, né? E um desses focos, desses verbos, é esse verbinho pequeno, foco. Tá certo? Em nome de Jesus. Quando nós temos foco, você foca, por nada e por ninguém você perde o foco. Tá certo? Porque o foco é o teu objetivo. Quando você tem foco, você cria propósito. Tá certo? E por nada nesse mundo nós perdemos o nosso propósito. Tá certo? Por que está dizendo isso? Porque eu quero falar de um homem chamado Jesus. Glória a Tá Deus! certo? Eu queria que os irmãos abrissem a tua Bíblia, livro de Gênesis 2:24, tá certo? Glória a Deus! Em nome de Jesus. Glória a Deus! Vai subindo devagar, Glória a Deus! vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo o seu caminho. O crente chora, o crente ora. Glória a Deus! Ao ouvir a voz divina, a mensagem que é pregada, como água cristalina, e o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até as crianças choram
criança chora diante do Deus verdadeiro. O inferno fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda. Labareda é o poder de Deus caindo. Glória a Deus. Se você quiser sentir Glória a Deus. as mãos de Deus te abençoando, Aleluia. olha para o lado e veja seu irmão se alegrando. Aleluia. Glória a As Deus. línguas estranhas, sinais de grande avivamento. Seja batizada agora. Glória a Já chegou o seu momento. E o poder de Deus invade Glória a a igreja e os obreiros. Até as crianças choram. Criança chora diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas e os demônios vai fugindo. É fogo santo, é labareda. Labareda é o poder de Deus. Louvado seja Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ai, quando andava Glória a Deus. sei canto vida na mandarai cantara basura. Ai, que bicho para basura. Ai, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Eu disse uma palavrinha chamada foco, tá certo? Foco. E para mim dar a introdução desse versículo, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que Jesus, ele teve foco. Ele desenhou o projeto do homem e mulher. E ele teve foco. Porque o propósito de Deus é família. Em nome de Jesus. E eu quero ler assim, em nome de Jesus. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Nome de Jesus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, das árvores, plural, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis.
Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Amém? Glória a Deus. Irmãos, foco. Jesus, ele, no início de Gênesis primeiro, lá, primeiro versículo, você vai ver que tudo era princípio. E ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo era Deus, e Deus estava com o verbo, e assim por diante. E vendo Deus, o Senhor Deus, a terra, ele viu que havia somente nuvens e abismos, buracos. E desses buracos saía apenas fumaça. Então disse Deus ao Pai e ao Espírito Santo: descemos e vejamos o que podemos fazer na terra. Deus desceu na terra, Jesus. Quando Jesus desceu, ele desceu com o propósito de arrumar aquilo que só era abismo, a escuridão imensa. Então ele, pela palavra, ele disse: haja luz, houve luz. Haja separação das terras e água, houve separação. Ele volta e ele diz ao Pai: Pai, eu coloquei luz na terra. Eu fiz separação das águas e terra seca. E agora? Então, a Trindade se reúne novamente e novamente diz: que façamos agora? Jesus, ele tinha foco na terra. E ele colocou em seu coração um propósito. Eu vou fazer separação, eu vou fazer plantação, eu vou fazer o homem na terra. Pai, façamos o homem segundo a nossa imagem na terra. E foi concordado assim. Lá, Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio novamente à terra, juntou um monte de pó, molhou, moldou o homem e a mulher, e aqui ele poderia chegar com o poder dele e falar assim: Pai, agora eu preciso de vida aqui nesse boneco. Porque Jesus não tinha mulher. Eu preciso de poder, coloca a vida nesse boneco. Mas ele não fez isso. A Bíblia diz que ele pegou, ele dividiu a vida dele com aquele boneco na terra. Soprou. Haja vida. E o boneco ele levantou e se chamou Adão. Quando Deus fez o homem, ele colocou ervas, ele plantou, fez nascer ervas, plantas, frutas, criou animais silvestres no rio. E aí ele chama Adão e ele fala para Adão: Adão, tu terás domínio sobre todos os animais, no ar, na terra e sobre o mar. Você fará o domínio de toda a terra. Adão fez conforme Deus mandou, porque Deus já tinha projeto de fazer família na terra. Criou famílias animais irracionais e animais racionais. Quando Deus fez essa família,
em nome de Jesus, um mandamento só. Um mandamento só. Ele viu que Adão um dia amanheceu muito triste, porque Deus ele conhece, não precisa você falar o seu problema. Não precisa de eu provar para você que eu estou certo ou estou errado, porque Deus sabe do meu coração. Quando existe 10 pessoas, 2, 3 erram, Deus ele sabe com quem está o erro. E aí ele vai em nome de Jesus, vê a tristeza de Adão, ele faz Adão dormir, e da costela do Adão tira uma costela para fazer a mulher. A mulher não nasceu de Deus, ela nasceu da costela do homem, feita para o homem. Então a mulher nunca pode exercer autoridade sobre o homem. Nunca. Ela tem que respeitar, porque a mulher não é objeto do homem, nem o homem é objeto dela. Porque quando Jesus tirou a costela que fez a mulher, acordou Adão e falou assim, ó, essa aqui agora é a tua adjutora. O que é o verbo adjutora? É a tua ajudadora. Essa vai andar e te ajudar na terra, para você não viver sozinho. E Deus criou nossos pais. Nesse tempo, já havia batalhas no reino do céu, por causa da cobiça, por causa do desejo. O pecado chegou até o céu, no meio dos anjos. E no meio desses anjos tinha um anjo chamado Lúcifer, que era o anjo mais bonito e mais poderoso do reino dos céus. E esse anjo, ele deu ouvido a outros anjos que diziam para ele: por que você obedece a Deus? Você tem o mesmo poder que ele. E isso nasceu a curiosidade e ficou marteletando a cabeça de Lúcifer. Mas Deus conhece o coração, porque Ele é o Criador. Deus criou os anjos. Deus criou cada um de nós. Não tem como nós esconder ou tentar justificar. Tanto é que Paulo fala para nós assim, ó: não tenteis justificar vós mesmos, deixa que Cristo justifique a cada um de vós. Glória a Deus. Porque Deus ele conhece. Então, quando Deus ele vem e faz a mulher, ele dá uma ordem, uma segunda ordem à mulher. Primeira foi para Adão, que ele teria domínio sobre todo animal, sobre toda a terra, e que ele poderia comer de tudo. Mas, quando Deus fez a mulher, veio o segundo mandamento. Veio o segundo mandamento que de todo fruto, de toda árvore, de toda erva, de todos os animais, que não seja imundo no céu e na terra, e debaixo das águas na terra, você pode comer, você e tua esposa. Mas no meio do jardim tinha uma árvore aqui assim, plantada com um fruto. Esse fruto era chamativo, ele era bonito. Tem hora que nós andamos, você vê um fruto assim, eu mesmo já aconteceu comigo. Um frutinho desse tamanhozinho assim, a origem desse fruto é lá de Panamá. Eu vi no Socorro lá aquela fruta marronzinha. Eu parei o carro e fui lá. Eu achei que era baratinho, mas não é baratinho, era 70 o quilo. Aí eu dei uma desculpa. Peguei o carro e saí. Mas eu parei pela curiosidade, chamou minha atenção. E conforme a palavra está dizendo que o fruto era chamativo, chamou a atenção de Eva.
quando Deus fez Adão aqui na terra, Ele fez um homem santo, um homem sem pecado, um homem que Deus deu e falou assim, ó, eu sou pai, desse aí eu sou o pai, eu sou o pai, e eu vou sustentar meu filho com tudo, vou prover tudo para não faltar nada para ele. E Deus criou as ervas, frutos, isso aqui é tudo seu. Está vendo esse jardim do Éden aqui? É sua casa. Não me toque naquele árvore do meio do jardim. E Deus, quando fez o homem e a mulher, Lúcifer já estava numa batalha travada com Deus do céu. Os anjos. Lúcifer e 1/3. A palavra diz que 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. Por dar ouvido às pessoas, por ouvir a terceiros. Eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus que está me ouvindo na internet, tanto aqui na igreja. Quando Deus ele tiver alguma coisa para falar contigo ou para te condenar em nome de Jesus, Ele vai falar contigo, Ele pessoalmente. É só você orar, buscar em oração, pôr o joelho no chão, porque a ferramenta do crente não é dar ouvido. A ferramenta do crente é joelho no chão. Tem luta que você vai vencer, não é com a sua força física, não é com remédio, não é falando, ouvindo lá fora, não. É com o joelho no chão. Quando o crente ele coloca o joelho no chão, em nome de Jesus, ele levanta vitorioso. Mas primeiro ele vai ter que abaixar. Glória a Deus. Para nós termos resposta do céu. Muitas das vezes você vai ter que abaixar. Porque se você não abaixar, você não vai ter resposta do céu. Porque Deus não vai entrar na dimensão terrena, terrestre, da minha e da sua vida. É eu e você que tem que entrar na dimensão dele. Satanás, vendo que Deus preparou tudo para nossos pais, ele queria atingir o homem. Mas a Bíblia diz que a mulher é mais fraca do que o homem. Tanto na natureza que você já conhece, sabe que uma mulher ela jamais tem força com um homem. Jamais ela pode fazer serviço de um homem, não é tudo. Algumas mulheres estão se enfrentando aí, fazendo serviço de homem. Hoje, para descontrariar a palavra de Deus. Porque a lei favorece isso a elas. Mas no princípio não foi assim. E toda a vida, nem a lei e nem o mundo lá fora está sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é sobre todas as coisas. Glória a Deus. Porque sem Deus não existia lei, não tinha homem, não tinha ser humano. Então a lei e ninguém está acima da palavra de Deus. Glória a Deus. Quando eu digo isso, em nome de Jesus, eu estou dizendo para você que toda a vida, enquanto você viver na terra, vai ter um conflito. Porque você foi chamado para confrontar, bater de frente. Lá no livro de Romanos, do capítulo 2, Deus está dizendo assim, através de Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas antes condenai-vos com a sua obra. E é para isso que nós fomos chamados. Mas Satanás, ele vem, que Deus já tinha dado tudo ao homem. Ele precisava do quê? De uma ponte. Uma ponte. Talvez se em qualquer casa que eu descer aqui, nessa rua, talvez não me receba. Tá certo? Mas e se eu fizer uma ponte? No corpo, você constrói. Mas e na vida da pessoa? Eu posso fazer uma ponte. Deus deu sabedoria para mim e para você. Eu vou conversar com essa pessoa, vou
conversando, trocando conversa com essa pessoa aqui. Daqui a pouco essa pessoa aqui, você não quer entrar tomar um café? Pronto, eu vou estar dentro daquela casa. Verdade. E Satanás, a única coisa que ele precisava para fazer o homem desobedecer era uma ponte que ele achou na mulher. Ele procurou quem? A mulher. A Bíblia está dizendo o quê? Então Eva, olhando a árvore no meio do jardim e chamando sua atenção pelo fruto e pela árvore, então ela pega do fruto, come e leva ao teu esposo, Adão. Quando ela come, que Adão ela põe na boca de Adão, Adão pega. O que você fez? Você pegou do fruto. Porque o arrependimento vem sempre tarde. Se eu e você, nós não vigiarmos, nós vamos perder tudo. Todas as promessas de Deus. Tudo que Deus prometeu. Tudo que eu consegui, eu vou perder. Por quê? Porque Satanás, ele precisa apenas de uma ponte para tudo acontecer. Tem uma história que diz assim, que um homem, ele vai e ele procura o proprietário daquela casa, que é uma casa bonita, e ele pega, ele olha, e ele pega e fala para o homem, me vende essa casa. Isso me lembra aquela passagem da vinha de Nabote. Acabe Nabote. E aí o homem pega e fala, não venda, aqui é meu sonho. Aqui está todo o meu propósito, aqui está todo o trabalho da minha vida está aqui nessa casa. Esse aqui foi o meu propósito. Eu foquei nessa casa. Aí o homem pega, ajoelha, por favor, me vende apenas um prego. Eu quero apenas um prego. Eu posso pregar apenas um prego. Você me vende um prego na sua casa? E o homem pega, acha que uma tremenda besteira, uma coisa tão sutil, que ele pega e fala assim, mas você vai fazer com um prego? Por favor, eu estou pedindo apenas um prego. Um dia eu te pedi para você vender, você não vendeu. Mas deixa aqui, pelo menos na minha cabeça, me vende um lugarzinho para me pregar um prego. E o homem acabou cedendo para ele o lugar para ele chegar aqui e pregou um prego aqui. Um prego. Na porta da casa. Aí onde o Davi está aí. Pregou para a parede lá de fora. Pregou o prego lá na parte de fora. Ele pagou o homem. E dias depois, esse mesmo homem, ele veio e ele colocou esse prego em documento. O homem assinou que era prego dele. Eu comprei esse prego do fulano de tal, que ele não quis me vender a casa, mas ele me vendeu o prego. Ele deixou esse espaço aqui para me pôr o prego e eu paguei para ele esse prego aqui. Para o diabo fazer destruição na minha e na sua vida, irmãos, basta o prego. Não precisa de muitas coisas. Basta você dar ouvido. Basta você dar ouvido. Aqui eu vou fazer uma pausinha aqui. Que quando eu cheguei na igreja aqui, eu cheguei e era rapaz. Cheguei rapaz. E tinha algumas irmãs que falavam, bigode meu, não vou mencionar nome, falaram, nossa, que bigode fininho, bonito.
E aquilo foi me envaidecendo. Como estava nascendo o cabelinho, eu peguei, eu não ligava muito para tirar, para rapar o bigode. Só que aquele bigode foi crescendo. E os irmãos começaram a me chamar eu de Joaquinzão. Quem lembra desse nome? Joaquinzão. Joaquinzão. Irmão Carlos é Joaquim. E isso machucava muito eu. Fiquei para sair dessa igreja aqui muitas das vezes. Muitas das vezes. Só que quando eu ia sair, Deus sempre usava alguém para fazer uma promessa para mim boa. Porque quando o inimigo ele fere você, Deus lhe traz consolo. Verdade. Deus ele não é aquele que ele fere, ele não joga ninguém fora. Porque família é projeto de Deus. Quando eu estava para sair, alguém pegava e chegava. Deus ele sabe trabalhar. E fazia elogio na carne, porque eu estava com a carne ferida. Então eu não entrava com promessa de, nossa, que bigode bonito. Nossa, não rapa, hein? Não é para você rapar. E toda vez que eu pegava o agilete para rapar aquele bigode, estava um pouco menor do que o do Marcos. Mais fininho. E eu olhava aqui assim, e aconteceu de todas as vezes que eu olhava no espelho, eu olhava aquelas 3 irmãs dizendo para mim, não rapa, tão bonita, finita, bonita, bonita. Por quê? Porque Satanás, ele tem seu jeito de trabalhar. É verdade. Ele não vai chegar bruscamente em você. Ele vai chegar com um sapatinho de algodão, para poder lhe destruir. Se Deus prometeu algo grande para você, Ele não quer que você receba. Ele quer entrar e destruir como Ele fez no reino dos céus. Até o dia que Deus falou. Você quer ser rei? Um reino tu terá, mas será chamado treva. E por isso que o diabo ficou diabo. Mas ele era anjo. Quando nossa mãe comeu, que deu, aí veio a consequência, porque eles se viram nus. Vocês viram que o contexto antes, eles estavam nus e eles não se envergonhavam, porque eles não enxergavam a nudez. Mas quando o pai, nosso pai, comeu, ele já tampou, que Jesus chamou ele já veio assim, tampando as vergonhas. Foi a primeira coisa que Jesus chamou e Adão fez, foi correr. Correu e se escondeu. Até ele resolver vir falar com Jesus. Quem lhe abriu os olhos? Por que tu obedeceste? Aí, a mulher que tu fizeste para mim, me comeu o fruto e me deu o fruto. E é por isso que até hoje, quando um casal apronta, ou que um vizinho, ou que alguém mata alguém, fala, não, foi ele que começou, aí começam as acusações. Ninguém é surdo. É verdade. Por quê? Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Quando ele faz isso, ele pula fora, irmãos. Ele pula fora. Quantas pessoas que nós vemos na televisão perseguindo, parece que se tornou normal, uma coisa normal, o marido matar a mulher, mulher matar marido, filho, feminicídio. Só que quando isso acontece, a pessoa foge, depois nós vemos a polícia pegando. Por quê que a polícia prendeu ele e não prendeu o diabo? Porque o diabo eu não posso ver, você não pode ver. Você está entendendo? No livro de Efésios, está dizendo que nós devemos orar, buscar Deus em oração e vigiar em todo o tempo. Colocar
o capacete da justiça, ou seja, bloquear nossa mente para os pensamentos e as coisas que nós ouvimos lá fora. E aí, passou-se o tempo, eu criei, muito machucado, eu criei coragem, rapei o bigode. Rapei o bigode. Quando essas 3 irmãs me viram, que pena, que pena. Estava tão lindo, tão lindo. Acredite se quiser, isso quase que faz eu separar da Dona Sandra. Você está entendendo? Porque através desse elogio, eu ficava com ela dia e noite da cabeça. Dia e noite. Eu não era obreiro, eu tinha aventalzinho, igual o Davi assim. Depois me passaram de água. Aí veio outra luta, roubaram minha casa. Entraram, roubaram tudo. E uma irmã que nos trouxe para a igreja, Deus avisou ela lá, ela veio, abraçou a Santinho e falou assim: eis minha serva, que eu provei vocês e eu me alegrei muito porque vocês não se abalaram. Glória a Deus. Vai levar. Então, cada vez que Deus dá uma prova para nós, Ele envia consolo, irmão. A luta vem na minha e na sua vida, não é para nós se destruir, é para nós cair com o joelho em oração. Buscar a Deus em oração, em jejum, para que Deus possa responder do alto do céu. Porque às vezes nossa resposta não está na igreja, não vem do pastor, não vem de ninguém. Deus quer falar com você através de visão, através de revelação, mas tem que ter propósito. Glória a Deus. Aqui na terra nós compra. Você compra até a justiça se você quiser. Mas as coisas de Deus não são corruptas. O diabo ele vai colocar a vontade de eu beber, mas ele não vai pegar eu e pôr na minha boca. Ele vai apenas colocar um sabor, ele apenas vai colocar em nome de Jesus o bar na minha frente, mas ele não vai me empurrar no bar para me entrar. Ele vai colocar apenas a vontade. E nesse tempo, eu tinha um vício. Jogo do bicho. Todo o dinheirinho que eu pegava, 5, 3, 2, 20 centavos, era bicho. E sempre que eu estava para parar, porque eu nunca ganhava, o que acontecia? Eu ganhava. Porque o inimigo sabe quando você vai perder. Ele está mudando a ideia. Aí eu chegava no jogo do bicho, jogava centena, deixa eu ver se eu me lembro. Milhar e centena. Ou é centena e milhar, alguma coisa assim. Era 4 números e 3 números. Eu não sei quem é quem, mas eu acho que é milhar e centena. Tá certo? Ou era 5 números, não me lembro mais. E aí eu falava, eu vou fazer o último jogo agora. Aí eu ganhei. Aí eu continuava. Sabe o que é isso? A artimanha de Satanás. Porque a minha vitória e a sua vitória é em Cristo. Glória a Deus. Livro de Isaías diz: pedes e não recebeis. Porque pede para gastar naquilo que não é pão e não é leite. Então não adianta a gente abraçar as coisas de Satanás. Voltando ao testemunho, esse homem fez um documento dizendo que aquele prego ali era dele. O homem vendeu. O homem assinou, ele foi no cartório e colocou lá, é meu. Aí esse homem vai, ele traz uma carniça e pendura naquele prego. A ponto de que o homem não podia tirar, porque o homem falou: não é meu, isso aqui é meu, você entendeu? O prego eu penduro o que eu quero nele. E aquela carniça foi espalhando dentro da casa a ponto de o homem pegar e sair da casa. E ele vendeu a casa para esse mesmo homem,
por causa da carniça. Por isso Deus, ele trabalha com princípios. Quando Deus fala não, não é não de ruindade, é um não de cuidado. Porque nem todos os não é de mal. É não de cuidado. Livro dos 10 Mandamentos tem 11 nãos. Porque Deus trabalha com princípio, cuidado de família. Quando Deus, ele diz aqui, em nome de Jesus, que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ele está dizendo assim, na época eu fiz o boneco e o criei. Eu fiz macho e fêmea. Mas agora, por causa da desobediência, vocês consumaram o pecado, vocês estão fazendo eu aceitar esse pecado. Então agora vocês vão criar, ser criador de cada um. E aí deu o órgão reprodutor para a mulher. Hoje, através do pecado consumado, a mulher deita, casa, faz filho. Nasce um filho. O que é isso? Projeto de Deus, que a ciência não descobriu. Essa mensagem, em nome de Jesus, é uma homenagem a você, mulher. A você, mãe, em nome de Jesus. Você é uma mulher de Deus. Você pertence à família divina, família de Deus. O diabo, ele não tem projeto, ele quer destruir a família. Ele quer destruir o plano de Deus na minha e na sua vida. Qual que foi a consequência de nossos pais? Vocês estão fora do Éden. Vocês não têm mais direito de ficar aqui. Porque tudo, irmão Davi, minhas irmãs, irmão Marcos, eu posso fazer o que quer, tá certo? O crente pode beber? Sim ou não? Não. Pode adulterar? Não. Pode matar? Não. E beber e fumar uma droguinha? Aí não. E se eu falar para vocês que pode? Não espanta não. O que eu falei para vocês? Que tudo merece um estudo. Quando vocês veem uma palavrinha pequenininha, procura, baixa no Google, tem essa inteligência aí artificial, ela vai responder tudo para vocês. Tudo referente à Bíblia. Vou falar uma coisa que não escandaliza. Está vendo esses pastores renomados, professores de teologia? Essa aí, ela é mais crente e mais professor do que todo mundo junto. Então vai lá, pergunte para ela. Pergunte. Por quê? Deus deu livre-arbítrio para mim e para você. Você pode fumar, pode beber, prostituir, pode fazer o que for, mas você não vai poder entrar no reino dos céus. Não é o pastor que vai cuidar da sua vida. É você que tem que saber que é homem e mulher de Deus. É você que tem que trazer para a sua vida Deus até você, através da palavra. Não adianta você andar na rua e falar assim, não, eu tenho Deus, vai dar certo, graças a Deus, se Deus quiser vai dar tudo certo, não, eu não bebo, eu não fumo, não roubo, Deus está no meu coração. Está não. Está não. Deus tem princípio. Você faz o que você quiser, mas consequência vai ter. E às vezes a consequência para mim e para você chega tarde. Então, o que Deus ele quer? Que eu e você cuide da nossa família. Ele quer que você honre teu pai e tua mãe. Sabe por que você está nesse mundo? Porque é através de uma mulher. A desobediência dela lá atrás, fez através do pecado consumado nascer você.
Agora você vai honrar ela. Como? Você vai honrar. O que é a palavra honrar? O que quer dizer honrar? É você fazer o impossível para poder agradar teu pai e tua mãe. Isso é honrar. Gostar é diferente. Eu gosto do Marcos, gosto da Vivian, gosto da irmã Ida, eu gosto da irmã Severina, da irmã Lúcia, do Davi. Mas talvez eu não honre eles, porque eu não vou fazer o impossível. E aí entra a família. A minha família fala, mas você nem conhece. É irmão de igreja, irmã de igreja. Você vai ficar se matando. Aí a pessoa pega, vai e desiste. Por quê? Porque não honra. Honrar é diferente de gostar. Você está entendendo? Então procura estudar verbos. Procura estudar significado de metamorfose, essas coisas assim. E traga para a tua vida cristã. Vê como é que está a tua casa, como é que está a família, como é que está sua mãe e seu pai, estão honrando seus pais. Porque o Criador deles é Deus. E quando eu desonro meu pai e minha mãe, quando eu desonro minha família, eu estou desonrando Deus, não estou coisando o diabo não. O diabo ele está colocando só na minha cabeça assim, ó. Ele chega e ele fala assim, ó, Santina está te traindo, viu? Ela está saindo com ele. O diabo ele traz palavra com unção. Aqui fica que nem bichinho. Paulo diz assim, ó, que virá o tempo em que as fadas falarão com os superiores e os superiores darão ouvido à fada e aquela palavra que ela deu ficarão como um bichinho comendo. Você vai trabalhar, Davi? Não, estou de férias. Oh. Então pode passar um pouquinho? Pode? Pode. Está ruim o culto? Não. Aí, o que acontece? Ficarão com um bichinho, comichão no ouvido. Sabe o que esse bichinho faz? Santina vai sair. Aí o bichinho já vai falar no meu ouvido. Olha lá, ela vai sair lá. Ela vai encontrar com fulano. Ela vai fazer com ciclano. E aquilo vai tirar a paz da minha família. Quando você trabalha, que você chega cansado, qual que é o melhor lugar para você estar? A casa. É a tua casa. É o melhor lugar que você chega, que você toma um banho, descansa, deita assim e fala assim, puxa, como eu sofri hoje, como foi cansativo esse dia hoje. Tanto no psicológico como no pesado, mas como eu me cansei. E alguém sabe me responder aonde é a sua primeira igreja? Qual é a primeira igreja sua? Hã? Sua casa. Sua casa é lugar de paz. Família. Você tem que estar bem com a sua família, você tem que estar bem com a sua mãe, com o seu pai. Tem que estar bem com os vizinhos, porque senão sua vida vira um inferno. E quem não gosta de paz é Satanás. Com essa palavra eu quero encerrar. Em nome de Jesus. Dizendo para você em nome de Jesus. Deus fez homem e mulher. E deu sobre o homem a autoridade. Paulo, para unir essa palavra que Jesus falou milhões de anos, já no Novo Testamento, ele diz assim, ó, tenhais as vossas esposas, a vossa mulher como um vaso mais fraco, porque foi enganada por Satanás ela e não o homem. Quando Deus ele fala que eu quero misericórdia, ele está dizendo assim, ó, seja misericordioso com o meu fruto contigo, em nome de Jesus, para que não impeça as bênçãos de Deus na minha e na sua vida. Às vezes por pouca coisa, esse homem perdeu a casa por um prego, precisou de muita coisa? Satanás ele é ungido, só que usa a unção dele para o mal. Ele faz, vamos dizer aqui,
um feminicídio. Ele faz Dona Santa matar eu, quando ela mata eu morro aqui. E ela, naquele desespero do ódio, ela pode matar lá. Quando ela para, que ela vai fugir, na hora que ela está presa lá, é que cai a realidade, ali ela está sozinha. O diabo foi embora e deixou ela sozinha. Então, cuidado com as coisas de Satanás, cuidado com os seus pensamentos, com as suas palavras. Nós não podemos morrer desse. Hoje a morte, eu costumo dizer que a morte não tem idade. É para nós enterrar, é para os filhos nos enterrar, é para os filhos nos enterrar. E hoje nós estamos enterrando nossos filhos. Os novos estão indo embora e os velhos estão ficando. Então, cuidado com as palavras. Não machucamos ninguém. Vamos viver a palavra em nome de Jesus. Pegar essa palavra aqui, ó. Ler e guardar aqui. Lembrando que, por que eu tenho que fazer isso? O pastor não pode ficar comigo 24 horas. O pastor, ele não vai estar no seu trabalho, ele não vai estar na sua casa, ele não vai estar no mercado, ele não vai estar na rua. Lá é você e esse Deus invisível que você aceitou. Mas se você ler aqui e não obedecer, o que resolve? Não tem um hino que diz, assim, ó, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Deus precisa do seu fôlego. Quando Ele te chamou para ser um pregador, uma missionária, uma reverenda, Ele precisa desse fôlego de vida seu. Ele quer andar com seus pés, Ele quer usar a sua boca, o som da sua boca, pois teu fôlego é a minha vida, e jamais me cansarei. Por que parar? Por que parar? Por que deixar que o problema venha e nos barre em nome de Jesus? Vamos lutar, Deus lhe deu força. Você é anjo, você é homem e mulher de Deus. Glória a Deus. E fomos chamados para confrontar em nome de Jesus o mundo lá fora. E não cair nas lábias de Satanás lá fora. Eu falei isso com Davi. E eu vou falar aqui na igreja e vou falar que está gravando também. Eu fui chamado para fechar uma campanha. E eu fechei 3 dias de campanha. Tem uma foto aqui no chão. Eu não sei de quem é, mas parece que é foto, que é pequenininha. Ai. E eu fiz esses 3 dias de campanha. E quando eu fiz, eu cheguei na minha casa, fiz dia 20, 29, foi dia 28, alguma coisa assim, fechei essa campanha. Quando foi no dia 30, eu cheguei em casa, que eu abri o celular, estava até no carro, chegou uma mensagem direta assim, ó, plim, 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 plim. Aí eu fiquei, puxa, tem gente mandando mensagem. Aí eu abri a mensagem, quando eu parei no meu portão, estava escrito assim, ó, o áudio, tinha áudio. Carlos, desde que meu marido morreu, nada acontece na minha vida. Você já lembrou de algum salmo para eu falar esse pedacinho? Quem foi que falou isso? Nada tem acontecido. Salmo 73 de Asaf. Pode ler lá que você vai ver que é a mesma coisa. E aí, nada acontece na minha vida. Eu tenho pedido para Deus, mas nada acontece. Lá na
Aqui no meu trabalho, todo mundo termina o dia de trabalho, sai para namorar. Sai, vamos fazer um sonete comer, restaurante, depois sai para namorar. Eu não tenho ninguém. Ontem eu estava falando com Deus, amanhã eu vou falar com o Carlos. A irmã Santina que me perdoa, mas eu vou falar com o Carlos. E eu estou falando com você. Eu quero sair com você, namorar com você. Quero casar com você. Eu fiquei sem palavras, sem atitude nenhuma. Certo? Fiquei. E lá em casa todo mundo usa uma senha só, porque você tem que aprender a tirar as armas de Satanás de dentro da sua casa. Para não trazer desconfiança. Todo mundo usa essa senha. V. E eu cheguei em casa e eu fui para o banheiro tomar banho, por causa da dor. E aí, eu estou tomando banho. Aí eu lembrei, falei, puxa vida, deixei o celular lá na mesa. Mas tá bom. Passou aquela noite. No outro dia a Dona Santa falou para mim. Eu tive um sonho. Eu não entendi muito bem. Você como decide sonho? Tem como você falar para mim? Fala assim. Eu tive um sonho, não entendi muito bem, mas num sonho aparecia uma mulher, dizia que ela estava gostando de você, e você chamava ela de princesa, que ela tem um corpo bonito, um rosto bonito, e que era desejável por qualquer homem. E aí ela começava a andar e falava que queria sair com você. Aí já peguei uma revelação de Deus. Ela viu o seu celular, claramente falando assim. Aí eu peguei e falei assim, Dona Santa, deixa eu dizer uma coisa para você. É gostoso quando Deus usa nós, mas quando nós queremos usar Deus, pode vir consequência grave. Por que você não fala que você pegou o celular, abriu o celular, viu as mensagens lá? Eu poderia ter apagado? Poderia, mas eu não apaguei. Porque eu não tenho interesse. Como que Deus vai destruir minha família para me criar outra família? Isso é coisa de Satanás. Aí eu peguei e catei, falei com ela. E no dia, ela estava esperando uma resposta. No dia primeiro, eu chamei a Dona Santa, eu não podia falar com ela. Vou lá na casa da menina, porque senão ela... O que eu falei? A mulher é um ponto mais fraco. Se eu falasse para ela, eu vou lá na casa da menina. Então eu vou lá também. Eu falei assim, tem uma irmã que precisa de oração. Vamos lá fazer oração? Não. Hoje é dia primeiro, hoje é feriado. Eu falei, mas o que será? Se já pensou nossa filha, nosso filho morrer, estiver morto aqui, ou para morrer, a gente começar a orar a Deus e vir uma voz e falar, hoje é feriado, eu não trabalho. O que você acha de Deus falar isso? Eu falei, não, eu não vou não. Eu falei, então eu vou. Eu fui lá e eu conversei com essa mulher. Falei com ela, realmente tudo isso que ela viu no celular, eu falei. Por quê? Porque quando essa mulher estava falando comigo essas coisas, Deus estava me levando para o Salmo 73 de Asaf. O que aconteceu, Senhor, das tuas bênçãos na minha vida? Eu peço e nada acontece. Olha o ímpio lá, não teme a ti, não tem nada, e tudo que eles pedem é bem sucedido. Eu olhei isso, me coloquei no lugar de pastor. Para muitos pode ser sem vergonha, prostituta, pode falar o que for. Para mim, no lugar de pastor, era ovelha. Uma ovelha à beira do abismo, esperando só uma palavra para empurrar e cair lá embaixo. Então, nós pregadores, você tem que estar sempre buscando o Espírito de Deus. Porque quando o inimigo envia uma pessoa, às vezes aquela pessoa, ela não é você
que tem demônio. Às vezes aquela pessoa está endemoniada, o diabo está doido para derrubar ela. E se você tiver a visão de Deus, você não vai derrubar ela. Aí eu peguei, fui lá, falei para ela. Falei, vou colocar um nome que não é o nome dela, tá bom? Eu falei assim, Ivone, eu vim aqui para me dizer para você, pessoalmente, ela, então, o que você decidiu? O que você decidiu? Falei para ela assim, eu vou te falar o que eu decidi. Hein? Você quer um suco, um café? Não, não quero não. Só quero conversar com você. Aí eu peguei e falei para ela assim, ó, você está vendo o missionário Josias aqui? Porque ela foi da igreja aqui. Falei, você conhece? Você está vendo aqui o missionário Josias aqui? Não. Está vendo os mensageiros aqui comigo, meus dirigentes? Não. Eu também não estou vendo, porque quando você saiu da nossa igreja, você foi para a Assembleia. Você está vendo os seus pastores aqui? Missionário, pastor? Não. Pois é. Mas aqui no nosso meio, aquele Deus invisível, quando Deus ele diz, eu amo aqueles que me adorem em espírito e em verdade. O que é isso? Eu aceitei um Deus que eu não vejo. Mas é esse Deus que eu não vejo, ele vai entrar em todas as dimensões da minha vida. É no meu trabalho, é na rua, é no mercado, é na minha casa, é onde eu entrar, esse Deus ele é invisível. Aí eu falei para ela assim, e esse Deus invisível ele está aqui no nosso meio. Se eu fosse olhar você como homem, você é tudo aquilo que eu falei para você. Então bora lá, princesa. Por que princesa? Não estou te elogiando porque eu estou com desejo de carne contigo. Porque você, quando se batizou, seu nome foi escrito no livro da vida. Você é filha do rei, você é princesa. Quem é filha de rei é príncipe e princesa. Então, primeiramente, você é princesa. Segundo, na carne. Estou falando físico. Falei, você é linda. Você é linda. Tem um corpo bonito. Cabelão aqui assim. Você é bonita, você é linda. Qualquer homem desejar você. Se você pediu para Deus, que nem você falou comigo, e não, nada aconteceu, é porque Deus está vendo que são pessoas que só vai usufruir do seu corpo. Você está vendo um missionário aqui? Está vendo minha esposa aqui? Está vendo alguém aqui? Não. Se eu fosse te olhar como homem, nós ia subir essa escada, subir lá em cima do seu quarto e cerca, mais ou menos de 3, o máximo 5 segundos. Eu jogaria 35 anos de igreja fora. Que é o máximo que vai aguentar. E eu estou aqui para me dizer para você ou não. Não porque você é feio. É porque Deus chamou você não para fazer fim na carne. Deus ele chamou você para ser mãe de muitas pessoas. E aí eu peguei e falei com ela assim, Ivone, guarda o que eu vou lhe dizer para você. Você tem 2 filhas, 19 e 17 anos. Essas 2 filhas são lindas. Uma princesa igual a você. Você tem um filho que Deus ele usa ele com autoridade. Nossa, eu fiquei maravilhado quando esse homem fez a oração. Ele tem uma autoridade imensa diante de Deus dos anjos. E aí eu vou te fazer a pergunta novamente. Quem que você quer matar? A minha família ou a sua família? Não entendi. Eu vou te explicar. Quando Davi adulterou, ele matou o filho dele e a metade de uma nação. Ele olhou Betseba se banhando e teve desejo. Que é o seu caso. Você sabe o preço de um adultério? Você sabe que eu sou casado. Vai ser a morte ou da minha família ou da sua família. O que você quer matar? A minha ou a sua família? Aí ela pegou e fez assim. Aí eu falei, Deus me deu uma revelação. Falei, sim, talvez Deus ele está provando você. Deus ele está te provando, colocando inimigo. Lembra quando Jó, Satanás pediu para tocar no Jó? Ele pediu para tocar, deixa eu tocar na carne da tua serva para ver se ela não cai em adultério. E eu posso escolher o homem,
pode. Então eu quero aquele homem feio, aleijado, sem dinheiro lá. Eu falei para ela, você está vendo eu aqui? Velho, feio, sem dinheiro. O diabo está colocando uma ilusão em você que não tem. Se eu subir com você para esse quarto, quando acontecer algo comigo e você, talvez você não queira nem olhar na minha cara mais. Só foi mesmo para nos afastar do amor de Deus. Falei, quem sabe Deus está te provando assim, porque você não gosta daqui, você quer vender essa casa. É verdade. Eu já pedi para Deus vender aqui. Tem sentido o que você está falando? E novamente eu friso, irmãos. O diabo ele vai colocar desejo em você, ele vai colocar pessoas para te elogiar. Ele vai colocar o gosto de bebida, de droga, aí a curiosidade, mas ele não vai pôr na sua boca, ele não vai pegar você, deitar na cama e fazer você fazer as coisas. Por quê? Porque Deus ele fez nós animais racionais. Eu e você tem a autoridade de pensar. Tá certo? Pensar. Quando Deus, ele, livro de Deuteronômio, eis que diante de ti, Moisés, eu ponho dois caminhos. Deus ele não podia falar para Moisés, Moisés aqui, ó, esse é o caminho da bênção aqui, ó, segue aqui. Mas Deus fez isso? Não fez. Por quê? O livre-arbítrio é você que decide o que você quer fazer na sua vida. É você que decide, eu quero ser homem de Deus ou eu quero abraçar o mundo lá fora. Então é melhor eu ficar com a palavra de Deus. Honra pai e mãe, que é a sua família. É a família, é projeto de Deus. Deus não destrói uma família para construir outra. Não. Isso é coisa de Satanás. Deus, ele vai, você vai entrando na dimensão de Deus na medida que você for fazendo as coisas para Deus. E aí Deus fala assim, eu posso confiar na irmã Ida, posso confiar na irmã Severina, eu posso confiar na Vivi e no Marcos, porque eles estão dando ouvido à minha palavra. E é isso que Deus ele quer, de cada um de Deus. Amém? Amém. Para você que está assistindo em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Ótima noite. Desliga da voz. Ótima noite e uma excelente semana. Até quinta-feira. Em nome de Jesus. Tá bom, irmão? Dá salve de palmas para o Senhor. Em nome de Jesus.